Fernando. Então, já comecei a gravação, tá? Ah, então, o que acontece? Já estou começando a ficar naquele lugar comum, né? Pô, tem o André todo dia, para que eu vou lá, né? Já entramos nessa fase, me conte aí. Se entramos nessa fase, me conte, porque aí eu crio a escassez, né? Eu volto ano que vem, 2025, vocês me veem de novo, entendeu? Galera, é o seguinte, eu esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês é um trabalho que não é de explosão, saca? Não é um trabalho de explosão, não é um trabalho de animação. Sabe animação? Sabe, você vem aqui, anima a galera sai toda motivada, animada, aí faz o resultado, tá ligado? Não, o meu trabalho aqui com vocês não é um trabalho de explosão, não é um trabalho de animação, é um trabalho de construção. Concorda comigo que é diferente? Concorda que é um trabalho completamente diferente? É criar alicerces, é criar base. Porque o que acontece? O trabalho de explosão, a gente cria aquele agente fósforo. Tá ligado no fósforo? Tá ligado no fósforo? O que é que acontece com o fósforo? Você risca o fósforo, o que é que acontece com o fósforo? Aquela chama bonita, né? Um segundo depois, a chama vai diminuindo e já vai apagando. Às vezes não dá nem tempo de você acender o que você quer acender, a zorra do fósforo já apagou. É ou não é? Não acontece isso? Então, tem muita gente. Palha não, palha pega fogo e pega fogo rápido. Palha não apaga rápido. Palha pega fogo rápido. Mas é difícil de apagar. Depois que a palha pega fogo, ela lastra. Né? Esse termo aí, fogo de palha, é um termo antigo, mas eu não concordo com ele, não. Né? É um lugar que tem muita palha, você tem medo que pegue fogo. Já reparou? Um lugar que tem muita palha, você tem medo que pegue fogo, porque o fogo se alastra e se alastra rápido. Agora, eu não quero fazer um trabalho aqui para eu criar agentes fósforo. Eu não quero fazer um trabalho aqui para criar agentes fósforos. Eu estou fazendo um trabalho aqui para criar pessoas de valor, agentes ricos, ricos mentalmente e, consequentemente, financeiramente, se ele assim quiser e permitir, não é? Mas é um trabalho de construção. Vocês veem que cada dia que eu trouxe aqui um tema, que cada dia que eu trouxe um conteúdo, os conteúdos meus, eles têm uma complementariedade, não tem? Eles não têm a complementariedade, todos eles se conectam de uma forma. E nenhum deles, isoladamente, resolve a sua vida. Já reparou? Para muitas pessoas, de repente, uma reunião foi um puto insight. Caracas, eu precisava ouvir isso aqui. Mas para outras pessoas, a reunião desse insight foi anterior ou uma que ainda não aconteceu. Tem pessoas aqui que já foram bastante provocadas por mim, mas ainda não tiveram aquela virada de chave. Ainda não conseguiram fazer o seu romper, né? Então, isso aqui é um processo. Então, eu estou muito inclinado a dar sequência nesse trabalho com vocês, tá? Eu estou muito inclinado a investir mais na vida de vocês, a estar mais próximo de vocês durante um tempo maior, para que a gente possa fazer esse investimento de uma construção de um prazo um pouco maior. Deixa eu ver aqui. Quem és tu? Quem és tu? Celane. Ixi, cadê? Caiu. Pede acesso, Celane. Ok. Lembre-se, hein? Se você cair, me puxa inbox para eu te colocar de volta. Beleza?
Lembre-se dessa regrinha, senão eu vou falhar com vocês, vai ficar lá do lado de fora. É, Então, o que acontece, galera? É um processo de construção e por isso eu quero investir na vida de vocês um pouco mais de tempo. O que é que vocês acham? Eu sei que é um sacrifício. Eu sei que é um sacrifício estar aqui 8 horas da manhã, não é fácil, mas eu não vou ficar fazendo reunião para meia dúzia de pessoas, ok? Eu não vou ficar fazendo reunião para meia dúzia de pessoas. Eu preciso contar com engajamento. Eu preciso contar com engajamento. Porque pensa o seguinte: eu alimento vocês. É correto eu afirmar isso? Essa minha afirmação aqui é correta? Eu alimento vocês, mas vocês me retroalimentam. O liderado, ele também tem o poder de alimentar o líder. Não, não duvide disso. Quando é que o liderado ele alimenta o líder? Ele alimenta o líder com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua entrega, com a sua disposição. Concorda com isso? Ou seja, cada um desses itens alimenta o líder. Alimenta de que forma? O líder tem aquela sensação do que está valendo a pena. O meu sacrifício, o meu investimento está valendo a pena. Essa pessoa está honrando aquilo que eu estou fazendo. Essa pessoa está valorizando aquilo que eu estou fazendo. Então, não duvide do seu poder de retroalimentar a tua liderança. Você tem um poder imenso de retroalimentar a tua liderança. Então, se é você sair do campo da vítima, ai, não, isso e aquilo. Não, você tem muito poder na sua mão. Não despreze o seu poder. Não descarte o seu poder. Então, eu estou gostando bastante de fazer esse trabalho com vocês. E ainda mais que começou, graças a Deus, glória a Deus, Pai. Começou a ter umas mensagens lá de debutei. Já começaram a ver isso? Puta merda! Aí entra a voz do narrador. Uma semana depois, né? Entra a voz do locutor assim, né? Fazendo aquela. Entra a legenda e a voz do locutor, aquela voz grave que dá aquele peso. Uma semana depois. Aí começa a pipocar os primeiros debuts, as primeiras matrículas. E aí aquela sensação. Esse é o momento em que o líder tem que sensação. Caramba, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. É, sabe você quando tá fazendo pipoca? Você quando tá fazendo pipoca? Você botou lá os grãozinhos de milho na panela, botou o óleo, fechou, e você fica ali mexendo, fica ali esperando. O que é que você fica? Esperando o quê? O barulhinho de começar a pipocar, né? Aí quando pipoca o primeiro, você, pô, tô no caminho certo. Pô, eu lembro, cara, eu não sou a primeira vez assim que minha esposa, amor, faz pipoca ali pra mim. Assim, faço. E aí entrou lá. Cadê essa porra que não tá estourando? Tem um tempo pra estourar. Não adianta eu ficar ali do lado da panela agoniado que não estourou? Adianta? Não. Tem um tempo, não tem um tempo? O milho vai ter que alcançar determinada temperatura para que ele possa se transformar em pipoca. Olha que metáfora bacana. Entra milho duro e sai pipoca macia. Esse processo aqui é um processo de quê? Transformação. E o que é que provoca essa transformação? Um calor intenso, alta temperatura. Beleza? Quando você coloca ali dentro, pode estar quente a ponto de você não colocar a mão na panela. Pode estar quente a ponto de queimar você se você for pegar na panela. Mas se não pipocou nenhum milho ainda, é porque para o milho, e não para você, não alcançou a temperatura necessária ainda.
Sacou? Entende o que eu estou falando? Consegue alcançar essa analogia? E aí, quando a temperatura dentro da panela alcança a temperatura necessária para o milho, note uma coisa: todos os milhos estouram ao mesmo tempo? Não. Não é aquele pufo de vez na panela, como em desenho animado. Cada milho vai estourando ao seu tempo. Cada milhozinho vai estourando ao seu tempo. E detalhe, tem os milhos que não estouram. A maioria dos milhos estouram, mas tem os milhos que não estouram. Então, o que, é que a gente entende aqui sobre com essa analogia? Com essa analogia. Primeiro, não interessa se está quente para mim, tem que alcançar a temperatura necessária para o milho. Ou seja, a minha referência não é o que conta. Ok? Bom, a panela, quando já está quente, vai meter a mão para você ver a merda que dá. Está quente já. Acabou. Você não consegue mais pegar. Mas não estourou nenhum milho. Então não é o fato de estar quente, é a temperatura necessária para uma transformação do milho em pipoca. E cada milho vai estourar o seu tempo. Então eu vim subindo a temperatura da panela ao longo da semana. Vamos agora trazer para a gente essa analogia? Eu vim ao longo da semana subindo a temperatura da panela, colocando pressão. Que pressão? Eu tenho cobrado matrícula de vocês? É essa a pressão que eu tenho feito? É essa a pressão? Não. Eu tenho colocado pressão, colocando o quê? Conteúdo na mente de vocês. Colocando mentalidade e visão à disposição de vocês. E eu sei que colocar mentalidade e visão causa pressão. Por que causa pressão? Porque você está se confrontando todos os dias aqui comigo. E isso causa pressão. Beleza? Aí o que acontece? Estou colocando pressão, estou aumentando a temperatura. Todos os dias eu estou aumentando a temperatura. Todos os dias aumentando a temperatura. E o que é que começou a acontecer? Alguns milhos começaram a estourar. Já teve os primeiros debuts dentro do grupo. Cada um, e aí eu trago para vocês nessa analogia o seguinte: vocês não podem viver a sua vida olhando para o lado. Porque a sua competição, como uma frase acho que eu coloquei essa semana, acho que foi uma frase minha dessa semana. Eu coloquei essa semana aqui, ó. Não sei quando foi. Eu me perco completamente nas minhas postagens. Ah, foi anteontem. Ih, foi ontem. Foi ontem. Não olhe para os lados. Olhe somente para dentro. Não é você contra ninguém. É você contra você mesmo. Percebe essa frase? Vocês aqui são várias janelinhas. E vocês têm um risco muito grande nesse processo de vocês ficarem olhando o coleguinha ao lado e vendo, caramba, fulano matriculou. E aí você começa a se comparar com fulano. Não é você contra fulano. É você contra você. Sabe por quê? Porque quando você compara o seu resultado com o resultado de fulano, você está pegando resultado versus resultado. E todas as outras variáveis da equação ficam aonde? É?
E todas as demais variáveis dessa equação ficam aonde? André, quais são essas variáveis? Você e fulano partiram do mesmo ponto? Hã? Você e fulano partiram do mesmo ponto? Vocês enfrentam os mesmos limites, as mesmas barreiras, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, têm o mesmo tipo de apoio em casa, você tem a mesma desenvoltura técnica. Hã? Então concorda comigo que quando você bota resultado, resultado, você está ignorando todas as outras variáveis da equação? Então essa comparação é uma comparação que ela não é inteligente. Além de não ser inteligente, é burra. Além de não ser inteligente, é burra. Por quê? Porque você está desprezando a individualidade que cada pessoa tem. Quando duas pessoas passam a faixa de chegada, quando duas pessoas passam a faixa de chegada, aquela foto não mostra a história, só mostra o momento. Sacou? Só mostra o momento. Então você não está competindo com ninguém para você ficar olhando o coleguinha ao lado. Não está. É você. Hum. É você contra você. Então, parem de se comparar. Ah, André, mas se comparar não é bom? Vamos lá. Eu gosto da ideia que nada é absoluto, tudo depende do como, ok? Se você olha o coleguinha ao lado fazendo e você olha aquilo e usa aquilo para se depreciar, para se achar um imbecil, um banano, um idiota, um incapaz, um incompetente, um verme, uma barata, se depreciar, então não. Se comparar não é legal, ok? Porque aí você está desprezando a individualidade da jornada de cada um. Agora, se você vê o coleguinha ao lado fazendo e você pensa, caracas, que animal, se ele fez, eu também posso. Aí é legal. Aí é legal. Então, nenhuma resposta é absoluta. Ah, não, não se compare a ninguém. Nunca se compare a ninguém. Não, às vezes se compare. Mas por qual perspectiva? Você se compara para se sentir um merda ou se compara para poder saber se ele fez, eu também posso? Isso me motiva. Se ele é capaz, eu também sou. Isso me motiva. Se ele debutou, o próximo sou eu. Eu também vou. Eu vou ser o próximo milho a estourar nessa panela. É a corrida dos milhos. A gente vai botar agora, vamos mudar o nome. Vai deixar de ser recomeço para botar a corrida dos milhos. Vamos mudar o nome do grupo. Corrida dos milhos. Cara, cada um vai estourar o seu tempo. E o mais triste, alguns não vão estourar, porque vão desistir antes. Alguns não vão estourar porque vão desistir antes. Faz parte, faz parte. O cemitério está cheio de pessoas que teriam sido grandes coisas que nunca foram porque desistiram. O cemitério está cheio. Aqui jaz um grande empresário que nunca foi porque desistiu. Aqui jaz um grande alguma coisa que nunca foi porque desistiu. Então, o cemitério está cheio
de pessoas grandes que nunca foram porque desistiram. Então, os milhos que não vão estourar existem. O grande bacana dessa história é que está na sua mão você definir qual milho é você. Se você é o milho que não vai estourar e que não serve mais para nada, porque o milho, depois que vai para a panela, recebe alta temperatura do óleo, da panela, aquela pressão, e ele não estoura, ele volta para o pote de milho. Para onde é que vai esse milho? Para o lixo. Esse milho que não estoura vai para o lixo. Como diz na Bíblia, o sal que não salga vai para onde? Vai para o chão para ser pisado. Não perde o seu valor. Então, a coisa bacana disso daqui é que quem define não é o meio, quem define é você. Quem define é você. E só você. Mais ninguém. Tem lógica isso que eu estou falando? Né? Tá? Então, hoje eu separei uma temática interessante, que eu vou falar com vocês hoje sobre fracasso. O que é que vocês acham desse tema? Hum? Acham um tema necessário? É uma coisa que talvez até eu devesse até, sei lá, eu sentar aqui e eu ficar ouvindo vocês me darem reunião sobre fracasso, que é um tema que vocês dominam. Talvez o mestre sobre o assunto sejam vocês. Comecei, né, cara? Comecei a bater, cara. Eu bato porque gosto. Ai, ai, meu pai do céu. Ai, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar essa maldade do meu coração. Deixa eu tirar. Tirei. Vou botar ela aqui do lado. Mas vamos lá, gente. É, cadê? Já botei aqui. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui pedindo acesso que estava na sala. Vamos lá, gente. O fracasso. O fracasso, cara. O fracasso tem muitas perspectivas para fracasso e eu não vou conseguir abordar todas as perspectivas nessa reunião de hoje. Mas eu estou inspirado. Eu escrevi esse texto agora às 6:30 da manhã. Escrevi esse texto agora às 6:30 da manhã e já postei. Eu vou trazer para vocês uma perspectiva do fracasso que eu escrevi agora pela manhã. Botei assim, ó. Fracasso tem outros nomes. Fracasso tem outros nomes. Nem todo fracasso atende pelo nome de fracasso, pois a mente também sabe maquiar para fugir do confronto e da exposição. Um dos disfarces mais comuns do fracasso atende pelo nome de perfeccionismo. Sim, um nome bonito, aparentemente nobre e que até agrega valor. A estratégia do fracasso por trás do perfeccionismo faz com que você fracasse antes mesmo de começar. Não se engane, o fracasso não acontece apenas depois que você se expõe e falha. Ele pode ocorrer em todas as etapas, inclusive antes mesmo de algo ser realizado. O medo do fracasso alimenta o perfeccionismo, onde, sob a nobre justificativa
de só querer fazer algo de forma perfeita e irretocável, a pessoa não faz nada. Aqui precisamos entender de maneira absolutamente clara que o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. O mero medo paralisante de fracassar já te condena ao fracasso. Pare imediatamente com esse discurso de sou perfeccionista, por isso não fiz ainda. Quando, na verdade, você deveria dizer: tenho medo de errar, de falhar, de fracassar, e por isso estou paralisado. Aceite o fracasso. Não se trata de aceitar ser fracassado, mas de aceitar errar, ter falho e se permitir aprender com o processo. Esse nível de aceitação gera libertação das expectativas irreais e nos permite crescer de forma autêntica. Perfeccionismo genuíno não se apresenta antes de fazer algo, mas sim depois de fazer algo milhares de vezes em busca da excelência. Isso aqui fala com alguns de vocês? Hum? Isso aqui isso aqui é um fracasso. Hoje eu vou fazer a reunião interpretando o meu texto. Porque muitas vezes eu coloco um texto, você lê e acha bacana. Você lê e pega a ideia. Mas hoje eu vou fazer a interpretação de cada etapa. Topam esse processo hoje? Vamos fazer assim? Vamos lá. Vamos começar pelo título? Fracasso tem outros nomes. Você nota que o fracasso, você nota que o fracasso, ele às vezes, ele não se apresenta de uma maneira velada. Olha, eu sou fracasso. Por quê? Porque você tem uma massa cinzenta dentro desse seu crânio que é extremamente astuta e inteligente. E muitas vezes a sua mente cria estratégias para diminuir o seu confronto, para diminuir o seu atrito, para diminuir a sua sensação de fracasso. Percebe? E quando ele entra neste universo, ele vai travestir o fracasso de outras coisas que são aparentemente nobres. Sacou? Por exemplo, alguns de vocês vão fracassar aqui por conta de um outro disfarce do fracasso, o imediatismo. O imediatismo é outra roupagem que o fracasso veste. Saca? Eu quero um resultado para ontem. Isso é imediatismo. Aí o que você faz? Aí você troca criar um caminho por R$ 2.000. Porque R$ 2.000 resolve seu problema agora, não resolve sua vida. E você fica com foco no agora. Beleza? Então, tenha essa ideia no seu radar. Fracasso tem outros nomes. Ah, e aqui, nesse caso, eu uso aqui uma expressão que a nossa mente também sabe maquiar resultados para fugir do confronto. Sabe uma empresa que... Lojas Americanas, ela fez o quê durante alguns anos? Os executivos maquiaram o resultado. Não é isso? Maquiaram o resultado para não serem expostos ali
a incompetência que eles estavam tendo. Então, o perfeccionismo é uma forma muito nobre do cérebro de maquiar o seu fracasso. Porque o perfeccionismo, o que é que acontece? Concorda comigo? Quem nunca disse numa entrevista de emprego, assim, ó, diga um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. E detalhe, ninguém na entrevista de emprego revela o seu defeito de verdade. Então, quando a pessoa habilmente manda o meu defeito é ser perfeccionista, ela está dizendo um defeito ou ela está querendo exaltar o que ela acha que é uma qualidade? Que é que tá qual é o sentimento dela? Ela vê como defeito ou vê como qualidade? Ela vê como qualidade, mas ela coloca ali na bandeja do seu defeito, eu sou perfeccionista demais. Nossa, vou ter um funcionário perfeccionista, vai fazer a coisa no detalhe, vai fazer a coisa com atenção, ele vai ser nossa. Então, o perfeccionismo, ele é nobre. Se você tiver uma faxineira perfeccionista, isso é ruim ou isso é bom? Nossa, é aquela faxineira que faxina no detalhe, que arrasta móvel, que bota sofá de perna para cima. Ou seja, então, concorda comigo que esse argumento do perfeccionismo coloca a pessoa num campo do seguinte: ela sente uma dor por não estar fazendo aquilo porque ela é perfeccionista. Não é que ela não queira fazer, eu quero fazer, mas nossa, eu quero fazer com perfeição. Então, isso aqui é o quê? É você usar um argumento nobre, um argumento tipo assim, ó, sair por cima. Sabe sair por cima? Fracassei bonito, não fracassei feio, me estabocando no chão, todo ralado, todo arrebentado. Eu fracassei como? Fracassei na elegância. Eu fracassei saindo por cima. Fracassei de uma maneira muito bacana. Então vamos aqui, ó. A estratégia do fracasso por trás do perfeccionismo faz com que você fracasse antes mesmo de começar. Então é preciso você ter aqui no seu radar que na esteira do fracasso você pode fracassar em várias etapas. Você não fracassa só depois que você não conseguiu. Você não fracassa só quando você está no meio, errando. Você também fracassa antes de começar. Você fracassa, inclusive, na maioria esmagadora das vezes, antes de começar. A maior parte dos seus fracassos você nunca sequer começou. Pode refletir sobre isso? Que a maior parte dos seus fracassos aconteceram sem você nem ter começado a coisa? Aconteceram você não acreditando que você era capaz, você não acreditando que aquilo era para você, você não acreditando que aquilo estava a seu alcance, você não acreditando que aquilo era possível. Parte dos seus fracassos aconteceram quando? Antes. Antes. Quando você se condenou a não sequer se expor àquela determinada situação. Faz sentido isso? Tem lógica isso? Então, pare com essa ideia que fracasso ele só acontece depois que que deu errado. Não, fracasso pode acontecer em qualquer etapa do processo. E boa parte dos fracassos, talvez a grande maioria, aconteça antes, quando é apenas uma ideia e você matou a ideia antes dela ganhar vida e forma na sua cabeça. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. O que é o medo? O que é o perfeccionismo?
O perfeccionismo é você querer fazer algo ou você imaginar que só quer fazer algo de uma forma perfeita. Vamos lá. Já imaginou se você, quando criança, tivesse essa mente de merda que você tem agora? Eu te pergunto, será que você teria andado? Ainda bem que você só se deformou depois, né? Ainda bem que você curtiu ser criança. Porque o que é a criança? A criança somos nós em estado bruto, sem nenhum depósito em nossa mente que nos deformou. Doido isso, né? A criança somos nós em estado bruto, sem nenhum depósito que tenha nos deformado. Então a criança, ela é o quê? Ela é intrépida, ela é ousada, ela é arisca. A criança, ela se levanta e cai. Chora? Chora. Às vezes bate a cabeça? Bate a cabeça. Dói? Dói. Faz escândalo? Faz. Sobe o galo? Sobe. E o que é que ela faz? Fica sentada pro resto da vida com medo de levantar? Levanta de novo e cai de novo. Chora de novo? Chora de novo. Outro galo? Outro galo. Parte a boca? Parte a boca. E o que é que ela faz? Levanta de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até andar. E depois que ela está andando, ela não se contenta em andar, ela quer correr. E ela corre com uma aerodinâmica de merda, né? Toda empenada, parece que vai cair o tempo todo e cai. E ela segue correndo. Vamos da criança de novo? A criança de novo. Criança, ela pode ser qualquer coisa. Criança, ela sonha em ser astronauta, ela sonha em ser o super-homem, ela sonha em escalar a parede feito Homem-Aranha. Ela pode ser tudo. Quem acha que não pode ser nada é você, esse adulto que está aí. A criança acha que pode ser tudo. Olha que coisas opostas. A criança acha que pode ser tudo, ela não vê limite para o que ela pode ser, ela não vê limite para o sonho, e o adulto acha o quê? Que ele não pode ser nada. Que ele tem que aceitar o que vier. Forte isso, né? Se você olhar a jornada da criança, você vai ver o quanto você tem a aprender com a sua versão em estado bruto. Tem um depósito de merda que você recebeu ao longo da vida. Tem um depósito que destruiu as suas convicções, que destruiu a sua autoestima, que destruiu a sua capacidade de sonhar, que destruiu a sua capacidade de acreditar, que destruiu a sua capacidade de ser qualquer coisa. O mero medo paralisante de fracassar já te condena ao fracasso. Quantos de vocês fracassam sem pegar no telefone com medo de ligar? Quantos de vocês fracassam com medo de ligar? Com medo do que o ser humaninho vai te dizer do outro lado da linha? Do que a pessoa vai te dizer do outro lado do telefone? Esse medo é um medo o quê? Paralisante. É o medo frozen, né? É o medo frozen. É o medo que você tem e fica lá, congelando. Até acabar a música. E a música não acaba nunca, né? Fica lá. Você fica lá congelado, petrificado, estático. Aí eu pergunto, se você não pegar no telefone, o que é que já aconteceu com você aqui dentro? Já fracassou. Já fracassou.
E outro detalhe importante: qual é a chance que tem de uma pessoa se tornar, alcançar excelência em algo que ela não faz? Qual é a chance que tem de uma pessoa alcançar excelência em algo que ela não faz? Diga para mim, tem alguma chance de alguém alcançar excelência em algo que ela não faz? Concorda comigo que a chance é zero disso acontecer? É zero. Então você tem que ter à sua disposição, se você tem a decisão, ó, fracasso, não fracassar é uma decisão. É uma decisão. Ontem eu estava com uma pessoa, acredito que daqui, é daqui, do grupo, e ela me fez uma pergunta na minha caixinha, eu respondi, e dessa resposta ela me mandou uma pergunta inbox. E ela disse para mim o seguinte: André, estou super desmotivada. Esse mês, o que fazer para poder acontecer? A minha resposta para ela: você não está preparada para a resposta. A minha resposta foi essa. Ela aí disse para mim: estou, pode mandar. Gostei, gostei da segurança, gostei da convicção. E eu dei uma resposta de 3 palavras. Não, perdão, de 2 palavras. Decida acontecer. Olha que simples. Tudo em nossa vida, ela está atrás de uma decisão. A distância entre nós e o que nós queremos é uma decisão. Mas uma decisão qualquer? Não. Aí eu venho e explico para ela. Tudo na vida, estamos à distância de uma decisão. Desde que seja verdadeira, intensa, inegociável, irrevogável, firme, disposta a pagar todos os preços necessários e a abrir mão do que for preciso em prol do que precisar ser feito. Uma decisão sem tudo isso não é decisão, é vontade. Percebe? Então o que acontece, gente? Fracasso. Vou repetir então, Rodrigo. Vou repetir. Tudo na vida, estamos à distância de uma decisão. Desde que seja verdadeira, intensa, inegociável, irrevogável, firme, disposta a pagar todos os preços necessários e a abrir mão do que for preciso em prol do que precisar ser feito. É esse o nível de decisão que transforma. Então, fracasso, não fracassar, é uma decisão. No entanto, você não tem como tomar essa decisão de não fracassar diante das dificuldades do que você vai viver no dia a dia. Então, tem os fracassos que são passageiros e tem os fracassos que são absolutos, ok? Qual é o fracasso absoluto? O fracasso absoluto é aquele que acontece depois que você desiste. O fracasso absoluto é aquele que acontece depois que você
desiste. Olha que forte essa frase. O fracasso absoluto é o fracasso que ele acontece depois que você desiste. Acabou a conversa. Esse é o fracasso game over. Nada pode ser feito depois que você desiste. Nada pode ser feito depois que você desiste. No entanto, tem os fracassos que são passageiros. O que são fracassos que são passageiros? Aqueles fracassos das falhas que você comete ao longo do processo. Ok? Fracassos que você comete ao longo do processo. Estou fazendo isso, fiz errado, fracassei, não consegui fazer minha venda. É um fracasso. Mas são fracassos passageiros. São fracassos que, na verdade, se transformam em quê? Em degrau. Beleza? Esses fracassos se transformam em degrau. Eles são parte do seu processo de crescimento. Eles estão formando o alicerce do seu processo de crescimento. São os fracassos passageiros, os fracassos momentâneos, os fracassos das falhas e dos erros que você comete ao longo da jornada. Ok, esses fracassos. Esses fracassos são enriquecedores. Esses fracassos são necessários. Esses fracassos são transformadores. Esses fracassos te fortalecem. Esses fracassos te transformam. Maravilha. Esses fracassos, sabe o que é que você faz com ele? Você vai para cima deles. Fracasso, tô indo em sua direção. Por que você pode dizer isso? Porque você vai falhar, porra. Não existe jornada perfeita e irretocável. Toda jornada vai ter alguma falha, vai ter algum erro, vai ter algum pequeno fracasso. Então eu vou em direção ao fracasso. Eu escolho ir em direção ao fracasso. Esse fracasso não tem como eu decidir não viver ele. Por quê? Porque ele vai se apresentar para mim pelas dificuldades que eu, André, pessoalmente vou ter no caminho. Ok? Agora, tem o fracasso que eu posso decidir não ter. Qual é o fracasso que está... Dois fracassos estão na minha mão, decidi não ter. Dois fracassos estão na minha mão, eu decidi não ter. O fracasso absoluto, esse está na minha mão, eu decidi não ter. O fracasso absoluto. E está na minha mão, eu decidi não ter. O fracasso de não começar. Esses dois fracassos estão 100% no meu campo de decisão. 100% do meu campo de decisão. Eu decido não fracassar por não ter começado. Eu vou começar. Eu vou fazer. Eu vou dar cara a tapa. Eu vou correr para cima dos pequenos fracassos. Sacou? Qual tesão que você tá hoje? Eu tô com tesão de tomar fora no telefone. Nossa, tô cheio de tesão. O que você quer hoje, André? Eu quero tomar tapa na cara no telefone. Alguém ao seu lado pode ouvir isso e pensar: você tá maluco, você é retardado, você caiu do berço, né, quando pequeno. Não. Isso é a atitude de alguém que não tem medo do confronto, que não foge do confronto, que entende que o confronto é um ambiente de transformação. O confronto é um ambiente de aprendizado. Então, eu não fujo da possibilidade do fracasso. André, você sabe que se você fizer isso, você pode errar, não sabe? Sei, sei sim, sei. Por isso que eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu tenho certeza que eu já errei.
Então eu prefiro a possibilidade do vou errar do que a certeza do já errei. Errei por não fazer. Errei por não acreditar. Errei por não achar que eu sou capaz. Errei por não achar que não é para mim. Errei. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Cadê? Eu já saí aqui do texto, fui para outro lugar, voltei. Aonde está a porcaria do texto? Aqui. Então, o que é que alimenta o perfeccionismo? É o medo do fracasso. Concorda com essa afirmação? E o que alimenta esse conceito do perfeccionismo é o medo do fracasso? É o medo de errar? Se expõe ao erro, cara. Se expõe ao erro, se expõe ao fracasso, se jogue, tá? Ah, aceite o fracasso. Aceitar o fracasso, como eu digo aqui, não se trata de aceitar ser fracassado. Isso aqui são coisas distintas, embora parecidas, porque tem a mesma origem de palavra. Aceite o fracasso, não aceite ser fracassado. Quando é que você se torna fracassado? É quando você fracassa porque você errou, porque você falhou, porque você teve dificuldade, ou você se torna fracassado quando você desiste? Onde é que você se torna fracassado? Em que etapa? No momento que você está errando, que você está falhando, que você não está conseguindo? Você se torna fracassado depois de um dia onde você fez 200 ligações e não ligou e não matriculou ninguém? Ou você se torna fracassado quando você, depois de tomar tanto não, você acha que não é para você e você desiste? Onde é que você se torna fracassado? Sacou? Você se torna fracassado é quando você desiste. Antes disso, é você apenas aprendendo a se relacionar com o quê? Com fracasso. Você tendo os pequenos fracassos e se tornando maior do que ele. Você olhando para o fracasso, você olhando para o seguinte, ó, André, hoje, hoje, André, eu posso dizer que pela primeira vez na minha vida, André, eu trabalhei de verdade. André, hoje eu sentei diante desse telefone e eu fiz 300 ligações. Das 300 ligações, eu falei com 60 pessoas. De 60 pessoas, eu consegui desenvolver o pitch de venda com 30 pessoas, André. Das 30 pessoas, eu consegui chegar até o financeiro com 5, André. Uma quase eu matriculei, perdi no cartão. Foi um dia que eu não fiquei nas redes sociais, que eu não me distraí com feed de history, de reels, de nada disso. Foi um dia, André, que eu não liguei a TV para ficar assistindo a série enquanto eu estou ligando. Foi um dia, André, que eu desativei, botei meu WhatsApp no modo silencioso para nada pessoal me interromper. Foi um dia, André, que eu me tranquei no quarto e disse para minha família, galera, não me incomodem, estou trabalhando. Foi um dia, André, onde meus amigos vieram, me chamaram para bater, para jogar bola, para ir para a praia, e eu disse não, eu estou trabalhando. Foi um dia, André, que eu trabalhei como eu nunca trabalhei na minha vida dentro desse projeto, mas não saiu a matrícula. A sua sensação vai ser uma sensação de fracasso, concorda comigo? Porque você queria o resultado, mas você fracassou? Não, você não fracassou. Pelo primeiro dia na sua vida, você venceu. Você venceu tudo que lhe roubava do que você queria fazer. Você escolheu abrir mão das coisas que te traziam prazer para você fazer o que precisava fazer.
Então, foi um fracasso que lhe deformou ou que lhe formou? Foi um fracasso que lhe matou ou que lhe fortaleceu? Esse fracasso foi o quê? Esse dia de fracasso foi o quê? Um degrau firme na rocha que você pisou para subir para o próximo nível. Saca, galera? Saca? Então, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso. Aceite o fracasso. Não se trata de aceitar ser fracassado, mas de aceitar errar, ser falho e se permitir aprender com o processo. Esse nível de aceitação gera libertação. Qual é a libertação que isso aqui gera? A libertação de expectativas irreais. O que é uma expectativa irreal de um perfeccionista? Não quero errar. Concorda que essa expectativa de não quero errar é uma expectativa irreal? Concorda comigo? Não quero errar é uma perspectiva irreal. Ela não existe. Não existe ninguém que não erra. Então, quando você aceita a possibilidade de fracassar, quando você aceita a possibilidade de fracassar, não de ser um fracassado, ou seja, você aceita a possibilidade de você ser confrontado pelo erro, você aceita a possibilidade de ser fracassado, de ser confrontado pela falha, você aceita a possibilidade de ser fracassado com a sua limitação. Quando você aceita viver o processo, você se liberta de uma ideia equivocada, irreal, impossível de ser atingida, de que você não vai errar. E isso é libertador. Isso te coloca em ligação direta com você ligar livre, 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 absolutamente livre da responsabilidade de ser perfeito nisso aqui. Eu posso fazer merda, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso não dominar o script, eu posso dar branco, eu posso mudar, subverter a ordem, eu posso fazer todas as merdas do mundo, porque eu não sou perfeito. Porque eu me libertei dessa autoimagem do perfeccionismo. Eu me libertei dessa cadeia que me aprisiona e que me deixa num cantinho acuado, não fazendo nada, porque nada que eu não faço eu não consigo ter domínio para não errar. E isso te liberta para você pegar o telefone, desligar e pensar: caraca, foi uma merda essa minha ligação. E você pegar a próxima e diz: deixa eu ligar para a próxima vítima. Vítima do quê? Vítima do seu processo de aprendizado, cacete. Vítima do seu processo de aprendizagem. Vocês já foram cobaias de médico pra caramba e você nem sabe. Você já foi cobaia de padeiro que você nem sabe. Você já foi cobaia de um monte de gente que você nem sabe. Então, quando você se liberta dessa autoimagem da perfeição, do perfeccionismo, você se torna livre. Livre para quê? Livre para errar. Entendendo o erro como parte inerente de um processo de aprendizagem. Liga sabendo, eu vou ligar e eu sei que eu vou fazer merda. E quer saber qual é a boa? Tudo bem. Tudo bem. Vai lá, faz sua merda. Fala sua besteira. À vontade.
E você tem uma vantagem estratégica que você nem sabe, nem se dá conta. Aliás, você sabe, mas não se dá conta. A pessoa do outro lado da linha não é Flávio Augusto, não é Ed Alberti, não é André Cardoso, não é nenhum expert de matrícula. Portanto, ela não sabe se o que você está fazendo é certo ou errado. Ela não tem crivo para te julgar. Quem está julgando você, não é a pessoa do outro lado da linha. Quem está julgando você é você, não é a pessoa do outro lado da linha. Ela não tem crivo para te julgar. Se você fizer merda do início até o fim e fizer com aquela cara de era isso mesmo que eu tinha que fazer, sabe o que, é que a pessoa vai achar? Caracas, que profissional de ponta esse cara. E só você vai ter consciência que você fez merda. Ela não vai ter. Gente, a minha primeira venda na vida, dentro da escola de inglês, lá quando o Flávio me treinou, na Minemocist, da empresa do Mário. Eu tô com o Flávio há 30 anos, tá, gente? Eu tô com o Flávio de antes da Wise Up. Eu tô com o Flávio ainda da empresa do Mário. Flávio fez o meu treinamento. Eu passei por 4 dias de treinamento. E não é o treinamento de vocês, não, tá? Que tem lá treinamento e tem uma plataforma com os vídeos de desafio da matrícula, de técnica, disso, daquilo, para você estudar, para você maratonar como se fosse a Netflix da matrícula. Não, papito, não. Era o que Flávio tinha falado durante 3 horas e eu anotando que tinha sido era tudo que eu tinha na mão. O que Flávio tinha falado e eu tinha anotado era tudo que eu tinha na mão. Como eu nunca fui uma pessoa de assistir aula anotando, ou seja, eu só tinha o que ele tinha falado. Eu não tinha nem o que eu tinha anotado, porque eu não tinha anotado nada. E aí, Flávio manda o seguinte: na sexta-feira, 3 da tarde, ele conclui o treinamento e lança o Showtime. Lembra-se do Showtime? Quando ele libera o seu link para você fazer a venda? A minha primeira venda eu fiz em 3 horas. Na minha primeira semana fechada, de sexta a sexta, eu fiz 9 vendas. 9 vendas. Aí eu pergunto para você, qual era a técnica que eu dominava? Quem sabe mais? Esse André aqui de 50 anos ou o André lá de 20 anos? Quem é que sabe mais? Mas quem me colocou aqui não é o André que eu sou hoje. Quem me colocou aqui foi aquele moleque que não sabia merda nenhuma. Aquele moleque me transformou nesse André de hoje. Não foi esse André de hoje que fez aquele moleque lá de trás. Não, vamos inverter essa ordem. Sabe qual era a sensação que eu tinha? Cara, eu não sei como essa galera se matricula comigo. Eu tô falando um monte de besteira, eu só tô falando merda. Mas tá falando merda com convicção. Quando você fala merda com convicção, o mundo inteiro tem certeza que aquela merda é verdade. Não é a merda que você tá falando, mas é o tamanho da convicção com que você fala da merda. Entendeu? Então, quando você se liberta dessa autoimagem de que eu não sei, de que eu preciso saber, e de que eu tenho que ser perfeito, de que eu não posso errar, de que eu não posso falhar, eu não posso fracassar. Quando você se liberta dessa nojeira que você coloca sobre você, você se torna livre, absolutamente livre de qualquer expectativa irreal que não nos permite crescer. E, por outro lado, você conquista uma coisa fantástica. Você conquista
o crescer de uma forma autêntica. Porque você vai começar a criar o quê? A sua própria identidade. Você vai criar o seu próprio estilo. Você não vai criar uma técnica. A técnica já existe. O que é a técnica? A técnica são os 7 passos, ok? Isso é técnico. Isso é um roteiro. Mas o roteiro, ele precisa ser personalizado. E o que é ser personalizado? É você se colocar dentro dele. É você dar autenticidade para ele. E como é que você dá autenticidade se colocando dentro dele? Tendo você dentro dele. Ou seja, você não vai criar os passos, você não vai subverter os passos, você não vai recriar a roda, não. Mas você pode estilizar a roda. Concorda comigo que ninguém cria a roda? A roda é a roda? A roda é redonda? Mas concorda comigo que as pessoas estilizam as rodas? Hã? É fato isso? Que as pessoas estilizam as rodas? É da sua cara, é da sua personalidade, é da seu estilo. Então, para isso, você precisa se colocar dentro do processo de uma maneira onde você está como liberto. Você está livre, você está liberto. Você está completamente liberto. Ó, estou livre de qualquer autoimagem de perfeição, estou livre de qualquer autoimagem de que eu não posso errar, estou livre de qualquer autoimagem que eu não posso falhar, estou livre da imagem de que eu tenho que ser absolutamente perfeito, irretocável, que eu não posso falar besteira, estou livre de tudo isso, estou liberto disso. Espetacular. Então agora eu posso cair para dentro para fazer besteira, com alegria, sabendo que cada uma das besteiras que eu estou fazendo hoje são menos besteiras que eu estou fazendo amanhã. Porque o que é aprendizado? Aprendizado, você não aprende apenas pelo que você é, sabe do que tem que ser feito, mas aprendizado também acontece pelo aquilo que você sabe que não deve mais ser feito. Concorda que o aprendizado acontece por essas duas vias? Então você aprende a técnica. O que é a técnica? A técnica é você aprender o que precisa ser feito. Beleza? Concorda comigo? A técnica é você aprender o que deve ser feito. Mas o principal aprendizado que você precisa ter, porque esse é pessoal, não é do que deve ser feito, é do que não deve ser feito. É do como não fazer. E esse você só aprende como? Fazendo. É a sua parte. É a sua parte. Perfeccionismo genuíno, o verdadeiro, porque existe perfeccionismo. Existe perfeccionismo genuíno? Existe. É aquele que não é travestido de fracasso. É aquele que a pessoa faz com excelência o que ela faz. Não tem pessoas que fazem coisas com excelência? Não tem? Não tem pessoas que fazem coisas com excelência? Tem, não tem? Esse é o perfeccionismo genuíno. Então, perfeccionismo genuíno não se apresenta antes de fazer algo. É impossível um perfeccionismo genuíno se apresentar antes desse algo ser feito. Mas sim depois de fazer algo milhares de vezes em busca da excelência. Por exemplo, isso aqui, ó, um iPhone. Muitos olham esse aparelho e dizem, cara, esse aparelho aqui, cara, que perfeição. Olha o acabamento, olha o design, olha a construção, olha a qualidade dos materiais. Você pega isso pronto e diz, olha, a Apple mandou ver. Mas você sabia que isso aqui, antes de vir para sua mão, ele foi feito centenas de milhares de vezes de forma diferente? O perfeccionismo não aconteceu antes de fazer. O perfeccionismo aconteceu depois de feito. Quando eles aí testaram.
testaram os materiais, testaram a estrutura. Eles fazem um aparelho e botam o aparelho dentro de outros aparelhos. Ó, então, o aparelho pronto, acabado, feito, fabricado, vai ser testado. Vai ser testado. E aí vão perceber, essa lente não é ideal. Aí faz um outro aparelho, perfeito, pronto, acabado, para ser testado de novo. Opa, esse vidro traseiro não é o ideal. Faz o quê? Faz outro de novo, feito, vai para teste. Quando chega na sua mão um produto acabado, você pensa que ele saiu da mente da pessoa direto para sua mão? Não. Ele saiu da mente para o papel, para o computador, para o protótipo, para ele pronto, para ser testado, para anos depois ele vir para sua mão. Ou seja, a perfeição, ela se apresenta após a execução. Não existe perfeição antes da execução. Então a perfeição genuína, ela existe, mas ela só se apresenta depois. Então eu quero desafiar vocês a vocês se entregarem ao processo, sem reserva, sabe? No estilo ali, no estilo Titanic, eu me esqueci o nome do personagem, braço aberto na frente ali do navio, sabe? Bração aberto na frente do navio, recebendo o vento da cara. Se abra, cara. Se abra, gente. Isso, Jack. Ó, abre ali, ó. Abre os braços, enche o pulmão de ar, fecha os olhos e joga, cara. Se joga. Vai viver a vida sem medo. Vai viver a vida sem medo de tomar tapa na cara. Vai viver a vida sem medo de tomar dedo no olho. Vai viver a vida sem medo de dar cotovelada. Vai viver a vida sem medo de ser assaltado. Vai viver a vida sem medo de errar, sem medo de tomar não, sem medo da grosseria das pessoas. Vai viver a vida, vai viver o seu projeto de vida, vai viver o seu sonho. E não dê a ninguém o direito de roubar isso de você. Não dê a ninguém o direito de roubar isso de você. Não dê autoridade a ninguém sobre a sua vida. Não dê legalidade a fracasso sobre a sua vida. Não fique travestindo o seu fracasso de perfeccionismo para impedir que você faça, porque é o fazer que vai te tornar um expert nisso. Apenas o fazer vai te tornar expert no que você faz. Não existe nada que você vai se tornar expert que não tenha sido algo que você fez repetidas vezes, tomando tapa na cara e dedo no olho. Agora, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Não vai ser fazendo 2, 3 ligações no dia que você vai se tornar expert. Você está falando do quê? Você está falando de emprego, você está falando de transformação de vida. Então, você tem que fazer escolha. Você não vai transformar sua vida priorizando Netflix. Você não vai transformar sua vida priorizando ir para o parque, ir para a praia. Você não vai transformar sua vida fazendo as mesmas coisas que você faz e fazendo uma matriculinha de vez em quando. Sua vida não vai ser transformada por uma matriculazinha de vez em quando. Sua vida não vai ser transformada por uma ligaçãozinha na hora que eu tenho tempo. Ou você coloca isso no campo da prioridade. O que é prioridade? Prioridade é o que está diante de todas as outras coisas. Eu vou abrir mão de tudo que não mexe o ponteiro da minha vida para cima. Só mexe para baixo. Disso eu vou abrir mão. Disso eu vou abrir mão. A vida é feita de escolhas. Se a vida que você está tendo é a vida que você sonhava, não reclame da vida, reclame das suas escolhas. As suas escolhas têm sido escolhas ruins. As suas escolhas têm te levado para onde você está.
São as suas escolhas que estão te colocando onde você está. Então você precisa aprender a fazer novas escolhas. E não existe nenhuma possibilidade de você ter sua vida transformada fazendo escolhas aonde você vai estar se sentindo confortável. Não existe crescimento e transformação no conforto. Não existe crescimento e transformação você se sentindo confortável. Não existe. Não existe. Querer se agradar é o princípio do seu fim. Querer se agradar é o princípio do seu fim. Ponto. Querer se agradar é o princípio do seu fim. E você faz várias escolhas no dia baseado por apenas um objetivo: se agradar. Ter prazer. Esse mantra do eu só quero ser feliz, ó, só te ferra. Porque você passa o seu dia escolhendo várias felicidades efêmeras. Sacou? Efêmera? Efêmera, passageira. Você passa o seu dia escolhendo várias. Nesse conceito, eu só quero ser feliz. Você passa o dia escolhendo várias felicidades efêmeras. Que naquele momento te faz feliz. Mas ela se esvazia rápido. Ela é uma droga rápida. Ela se esvazia rápida. E você precisa de outra e outra e outra felicidade. E você passa o dia querendo se agradar. E quando você vê, você não fez nenhuma escolha difícil. Você não fez nenhuma escolha difícil. Você não fez nenhuma escolha que você abriu mão. Que você pagou o preço. E aí quando você olha para trás, você vê que você andou em círculo, que você está no mesmo lugar. A sua vida não andou. A sua vida não avançou. Agora tem um detalhe que eu quero te alertar para a gente finalizar. Se você ficar muito tempo parado no mesmo lugar, amanhã você corre o risco de estar num patamar abaixo. Porque só existe uma forma de você não recuar na vida. Seguir avançando. Só existe uma forma de você não recuar na vida, seguir avançando. Porque nada, absolutamente nada parado se mantém. Quer ver um exemplo simples? Pegue um carro, deixe esse carro parado na sua vaga da garagem durante um ano e me diga como ele vai estar um ano depois. Vai estar o mesmo carro? Ou vai estar deteriorado? Ou seja, tudo que está parado, na verdade não está parado, está regredindo aos poucos. Sacou? Nada que está parado de verdade. Está regredindo aos poucos. Agora, se você pegar esse carro, esse mesmo carro, e você ficar rodando com ele com um ano, e você não bater, não fizer nenhuma desgraça com o carro, ele vai estar só com quilometragem a mais e desgaste natural de peça. Mas ele vai estar num estado melhor do que se ele tivesse parado um ano na garagem sem estar sendo utilizado. Sacou? Ou seja, então não existe parado. O status parado não existe. O status parado é uma ilusão de ótica. O status parado, sabe o que parado significa? Parado é o primeiro estágio do fracasso. Parado é o primeiro estágio do fracasso. Então, se você está com a sua vida rodando em círculo e você no mesmo lugar, tenha medo, porque amanhã você não vai estar no mesmo lugar. Amanhã você vai estar
casas atrás no game. Então, tem esse temor. Esse, esse final de semana é um final de semana que muitos de vocês não estão trabalhando. É um final de semana de escolhas. Você vai debutar esse final de semana? Você vai fazer sua matrícula esse final de semana? Você vai ser o próximo milho de pipoca a estourar? Essa escolha é sua. Essa escolha é sua. Mas essa escolha vai precisar que você pague preço. Ó, a intensidade com que você faz as coisas vai ser proporcional ao preço que você paga para fazer aquela coisa. Saca? Quando você fez uma escolha difícil para você se colocar à disposição de uma coisa, você vai para aquela coisa muito mais inteiro. Concorda comigo? Você vai para aquela coisa muito mais forte, muito mais decidido, por conta do alto preço que você pagou para poder estar ali. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Eu quero seguir com vocês. Eu quero seguir com vocês. Eu vou seguir essa jornada com vocês. Tá? Eu vou seguir essa jornada com vocês. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho uma mentoria que eu faço com os Blacks de um grupo que é mentorado por mim. Não todos os Blacks. Tem um grupo específico que é mentorado por mim. E eu quero seguir com vocês. Eu quero seguir com vocês. Ah, mas eu quero saber, eu quero sentir que eu estou sendo valorizado. Eu quero sentir que vocês estão dando valor à minha presença aqui. Não quero que seja só pela minha vontade. Eu quero que seja pela vontade de vocês. Porque se eu estiver aqui pela minha vontade, vocês vão me subutilizar. Se eu estiver aqui pela vontade de vocês, vocês honrando, vocês vão saber aproveitar a minha presença aqui. Perfeito? Então, eu quero eu quero resultado, eu quero matrícula. Eu quero ver o comportamento de vocês esse final de semana. Eu vou deixar que a movimentação do grupo de resultado, de comprometimento, de entrega me alimente, me motive. Eu preciso ser retroalimentado. Eu tenho muito dentro de mim para colocar para vocês. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Eu tenho muito dentro de mim para colocar para vocês. Mas eu preciso ver que vocês estão valorizando e honrando a minha presença aqui. Para mim é desafiante estar aqui todo dia às 8 horas da manhã, como eu estou fazendo com vocês. Eu sou pontual, vocês viram, né? Eu sou pontual, eu sou rigoroso no processo, comigo mesmo. Não sou com vocês apenas, sou comigo. Então, para mim é desafiante. Por exemplo, essa semana eu deixei de ajudar a Tayana num processo de seletivo lá na EdTech Acarajé, porque o horário do processo de seleção conflitava com o horário que eu estava terminando a mentoria com vocês. O que foi que eu fiz? Eu não cancelei com vocês. Eu não me coloquei à disposição de estar com a Thay no processo de seleção. Eu fiz escolha. Eu era um só e eu escolhi. Eu escolhi vocês. Sacou? Eu escolhi vocês. Eu deixei de participar 3 dias do processo de seleção da Thay. Ela tinha me convidado, mas aí depois de citar, não dá. Eu assumi um compromisso com o grupo do Recomeço e eu vou honrar com eles. Então, note que eu, para estar aqui com vocês, eu pago preço. Preço de ter que fazer escolhas. Estar com vocês ou estar com outra pessoa. Por exemplo, sábado, agora sábado de manhã, eu paguei um preço pessoal. Sabe o que é que eu faço todo sábado pela manhã? Eu levo café na cama para minha esposa. Eu fazia isso no domingo, mas como domingo a gente tem a igreja, coisa e tal, aí termina que às vezes a gente acorda atrasado e já vai para a igreja, não dava. Aí, alguns domingos não estava conseguindo fazer, a gente mudou para o sábado. Aí quando foi agora de manhã, eu já tinha acordado, eu tinha acordado às 6 horas, estava escrevendo o texto ali na cama, ela acordou, veio para o meu peito, ficou ali aninhada comigo, aí eu disse para ela, você tem 40 minutos aqui no meu peito. Ela, por quê? Eu tenho reunião. Eu disse, se você quiser, eu te dou às 9h30. Ela, não dá, 10 horas, eu tenho um compromisso, já vou sair da cama antes. Então, saibam, que pese o coração de vocês. Eu não levei café da manhã hoje para minha esposa por culpa de vocês.
Não, não foi por culpa de vocês. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Mas vocês também precisam se escolher. Não adianta apenas eu escolher vocês. Eu escolher vocês não muda nada na sua vida se você não se escolher. Se eu te escolher e você se escolher, a gente vai formar uma dupla imbatível. Agora, se apenas eu te escolher e você não, já era. Não vai funcionar. Beleza? Fechado em relação a isso? Então vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta. Vamos colocar uma meta. Entre hoje e amanhã, 10 vendas. Entre hoje e amanhã, no grupo Recomeço. Ó, nós temos 102 pessoas aqui. Fora quem não está. 10 vendas do grupo Recomeço. E eu renovo para mais uma semana inteira comigo. Ok? Contribua com a sua parte. Não olhe para o coleguinha ao lado. Faça a sua parte. Escolha pagar o preço. Rale. Gente, vocês estão ralando de dentro de casa, com a bundinha sentada numa cadeira, com o seu ventilador ligado, com a janela aberta, indo na sua geladeira, pegando água, pegando o que comer, usando o vaso da sua casa que está higienizado. Eu trabalhei como assessor, como agente, em pé no orelhão, ligando da rua. E ligando para falar de uma empresa que ninguém sabia que existia, que não era famosa. Percebe a diferença entre eu e vocês? Então, se eu venci com os desafios que eu tinha, nenhum de vocês vai conseguir me convencer que você não pode vencer com as facilidades que você tem. Agora, nenhuma facilidade pode superar a dificuldade que você se impõe. Sacou? Nenhuma facilidade tem força para superar a dificuldade que você se impõe, os limites que você se impõe. Mas você não vai fazer isso tentar ligando 8, 9, 10 horas por dia. Essa é a sua fase. Essa é a sua fase. É a fase de ralar. É a fase de estar grudado, estar ali, ó, de uma maneira obstinada. Porque você tem contra você não dominar a técnica. Então, quando você não domina a técnica, o que é que supera não dominar a técnica? É o volume, é a intensidade. Quando você não domina a técnica, você tem que compensar com outra coisa. E você compensa com o quê? Intensidade e volume. Se você não imprimir essas duas coisas, aí ferrou. Aí esquece. Então, 10 vendas. 10 vendas esse final de semana, entre hoje e amanhã. Não quero saber quem fez, eu quero saber de 10 vendas ali no grupo. E eu renovo com vocês mais uma semana inteira comigo, começando já de segunda-feira. Aí eu vou marcar com vocês segunda-feira, meio-dia. Eu vou marcar com vocês segunda-feira, meio-dia, porque eu já tenho 8 horas da manhã com os Blags. E aí na terça a gente volta para as 8 horas da manhã. Eu quero uma outra semana inteira com vocês. Se vocês me quiserem, eu vou estar aqui com vocês. Fechado? Então, beijo grande, excelente trabalho. Aliás, excelente sua escolha. Se você escolher trabalhar, excelente trabalho. Se resolver folgar, folgue. Mas depois não se arrependa da consequência. Valeu? Beijo!